Bem-vindo à minha casa e ao segundo episódio do Que é Sucesso Pra Você. Empresário, empreendedor, influencer, faixa preta em jiu-jitsu. Esqueci de alguma coisa? O sucesso de um homem só pode ser medido depois da morte. Eu sou um brasileiro comum, né? Então, nasci de uma mãe solteira, 4 filhos homens, passo uma temporada no exército, depois vou para o mundo corporativo e começo a viver a minha vida de empreendedor. Então, eu sabia que existiam limites que eu não poderia ultrapassar ali, que aí eu talvez me perderia de vez. E a partir dali eu falei, cara, acho que aproveitei, vi esse lado da vida, infelizmente tem pessoas que precisam passar por isso para acordar, eu fui um deles. Ser ruim, principalmente porque a gente se compara muito nas redes sociais, porque você não quer parecer burro, porque você não quer parecer limitado, porque todo mundo parece muito incrível nas redes sociais. Hoje eu tô aqui com o Gabriel, grande amigo, empresário, empreendedor, influencer, faixa preta em jiu-jitsu. Esqueci de alguma coisa? Não, acho que é isso aí, pô. Maneiro. Irmão, antes de a gente começar de fato o episódio, quero te agradecer, porque sucesso pra mim é a progressiva realização dos meus sonhos, e hoje você tá ajudando eu realizar mais um sonho. E vamos começar aqui já tirando a máscara, já tirando o band-aid, já tirando o Airflow. Airflow que chama? Airflux. Airflex. O que é sucesso pra você? Conta pra gente. Cara, o que é sucesso pra mim? É uma pergunta interessante, é uma pergunta profunda, mas eu acho que é chegar no fim da vida tendo uma vida que valeu a pena, e eu vou explicar. Eu gosto muito de Alexandre o Grande, então já li muitas biografias, tenho 16 biografias dele. Ninguém sabe exatamente se essa frase foi dele, mas muita gente indica para ele, mas ele diz que o sucesso de um homem só pode ser medido depois da morte. Basicamente, o significado dessa frase, né, e o que vem com o peso que isso carrega é que a nossa vida vai ser feita de altos e baixos durante vários momentos. Então, a gente achar que uma pessoa é bem-sucedida não quer dizer muita coisa, talvez ela só esteja bem-sucedida. E no final das contas, a gente chegar na vida, a gente poder olhar para a nossa vida e ver que valeu a pena. Então, algumas coisas que eu vejo que valerão a pena quando eu chegar lá, né? Eu ter sido um cara que fui fiel aos meus valores, né, ao que eu acredito de maneira geral, que eu possa ter constituído uma família, ter gerado bons frutos aqui, então filhos, netos, ter educado eles bem, né, ter dado um caminho digno para eles ali, e que eu tenha gerado frutos em todas as outras áreas da minha vida. Então, tudo aquilo em que eu tenha competência, que eu tenha responsabilidade, que eu possa ter gerido, ajudado e desenvolvido ali pessoas, lugares a florescer, se desenvolver e melhorar. Então, acho que é um pouco disso. Eu sei que fica um pouco abstrato assim, mas é porque eu acho que a pergunta, o que é sucesso, também é uma pergunta um pouco filosófica, um pouco abstrata, assim. Então, acho que a resposta tem que ir um pouco para essa linha. Acho que dá para a gente ir entrando em mais detalhes ali, mas, de maneira geral, é isso aí. Vamos tentar especificar, então, isso que você falou. Cara, você tocou num ponto que, pra mim, é muito relevante e dá bastante conteúdo pra gente sobre valores. Gosto muito do que você falou, não sabia dessa versão do Alexandre o Grande, mas eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando, pessoas de sucesso, que o sucesso de fato é o que as pessoas falam de você depois que você morreu. É o legado. Exatamente. Você pode construir fortuna, você pode construir muita coisa, mas de fato, se você não deixar nada para as pessoas, você não tem sucesso. E Gabriel, você sempre foi esse cara que não negocia os seus valores? Como que foi sua vida? Me conta a sua trajetória aí. Jiu-jitsu, empreendedor, ex-militar, quais dessas coisas influenciaram para você hoje enxergar sucesso como você enxerga? Legal. Eu desde muito novo, eu sempre fui um garoto que fui muito ativo, assim, muito da descoberta e tudo mais, e isso me levou para caminhos muito ruins quando eu era jovem, né? Então, quando eu era adolescente, jovem, me envolvi em muita coisa errada, tive muitos problemas como adolescente ali e tudo mais. Mas mesmo estando em lugares muito ruins, ter estado perto de crime, muitas brigas, drogas, e eventualmente
eu vejo que sempre existia uma barreira específica ali que eu não ultrapassava, né? Então existia alguma coisa ali. E eu acho que eu devo isso muito à minha mãe, né? Dentro da minha história também acho que é importante dizer que eu sou um brasileiro comum, né? Então, nasci de uma mãe solteira, 4 filhos homens, aquela luta diária ali da mãe que não tem o apoio de um pai ali para poder dar essa educação e sustento dos filhos, o que é muito difícil, principalmente para filhos homens, né? E aí eu tive isso daí, mas sempre pensando na minha mãe, eu sempre tinha alguma barreira ali que eu não ultrapassava. Tudo isso muda ali, mas 16, 17 anos, eu tinha um melhor amigo, ele veio a falecer, foi assassinado com facadas depois de uma briga, e aí eu mudo toda a minha perspectiva, olho para minha vida novamente, né? É uma virada de chave, e aí eu falo, tá, eu preciso mudar porque senão minha vida vai degringolar aqui. Aí eu sigo por um outro caminho. Eu tinha repetido de ano aquele ano, aí faço uma reclassificação, pedi mais uma chance, aí consegui fazer essa reclassificação, então não perdi um ano, voltei a estudar, parei de usar todo tipo de droga, depois acabo voltando, aí paro de novo, mas basicamente eu comecei a passar por um processo de evolução ali que acaba culminando depois do meu tempo de escola, eu comecei a treinar MMA, com o primeiro contato com disciplina, com certos padrões, com pessoas que seguiam algum tipo de vida regrada, e aí dali eu acabo no exército, né? Tudo isso eu tô adiantando bastante, passo uma temporada no exército, depois vou para o mundo corporativo e começo a viver a minha vida de empreendedor. Mas falando dos valores propriamente ditos, eu acho que dentro dessa linha do tempo toda, se eu pegar aí até meus 15 anos, a gente está falando de 15, 17 anos atrás, eu passei por vários processos, né? Então acho que todo mundo acaba passando por isso, né? De evolução, de maturidade, de entender um pouco mais. Então teve vários momentos que eu joguei contra os valores que eu acreditava, mesmo já tendo algumas convicções. E a gente está sempre nesse processo de desenvolvimento, de melhorar, de entender, de amadurecer, realmente mudar certas coisas na nossa vida. Muito legal. Cara, e essa questão de... eu não acredito que exista de fato uma mudança do dia para a noite, mas é do dia para a noite que existe uma mudança de 16, 17 anos, como você falou. Entendo que talvez essa perca do seu amigo tenha impactado muito, porque você pode eventualmente ter pensado que talvez poderia ter sido você nessa situação. Imagino que vocês tinham um estilo de vida muito próximo. Mas o que você acha que fez com que você fosse fiel aos seus valores? Em qual momento da tua vida? E por que eu te pergunto isso? Cara, eu tenho alguns valores que para mim são muito bem estabelecidos. Um dos exemplos é a lealdade. Então eu valorizo muito as pessoas que são leais a mim, relacionamentos com lealdade. Só que eu fui uma pessoa que eu tenho 28 anos, talvez com 26 anos eu tenha começado de fato a empregar isso na minha vida. Mesmo eu já tendo escolhido isso com valor como com 20, 22 anos. Existe algum momento nessa sua linha do tempo que você falou, agora se eu não seguir, eu não construo o que eu quero para frente? Sim, foi o que eu disse, eu acho que a vida também é uma eterna evolução, construção, e a maturidade está muito ligada a isso, né? Então, como você disse, eu tinha certos valores estabelecidos e muitas vezes eu desandei em alguns pontos, mas eu sempre tive ali os boundaries, né? Eu sempre tive limites. Então eu sabia que existiam limites que eu não poderia ultrapassar ali, que aí eu talvez me perderia de vez, entendeu? Então eu sempre procurei olhar um pouco assim. É uma coisa que eu procurei sempre fazer foi nunca mentir para mim mesmo. Então eu sempre procurei analisar muito minhas atitudes, mesmo quando elas estavam erradas, e nunca ter aquele sentimento de, cara, deixa eu justificar aqui minhas atitudes. Cara, ainda que eu tomasse a decisão errada, ainda que eu fizesse errado, eu queria ter certeza que eu estava fazendo errado e que eu sabia que estava errado. Entendeu? O que, por um lado, pode ser pior, porque eu tinha essa consciência, mas por outro lado também para nunca me enganar. Então tá sempre buscando ali corrigir a rota, né? Mas basicamente eu fui construindo, obviamente, baseado na minha religião, nas coisas que eu acredito, nas coisas que eu vivi, tudo isso, mas eu acho que, falando até do que você disse, porque assim, eu acredito em duas coisas, né? Eu acredito que a vida ela é feita de dois momentos distintos, né?
momentos ordinários e momentos extraordinários. Nossa vida é feita 99% de momentos ordinários. Perfeito. A construção da nossa vida, da vida comum, né? O que você escolhe todos os dias e isso vai fazer você se tornar alguém daqui X tempo, X anos. Perfeito. Então é basicamente aquela construção diária. E a gente tem as situações extraordinárias, como eu perdi meu amigo, foi uma virada de chave. Como, sei lá, agora ter recebido minha faixa preta de jiu-jitsu é um momento extraordinário na vida. Então são pequenos momentos ali que acontecem. Só que se você for colocar na tua vida, eles são 0,x%. Perfeito. Tá? E quando a gente olha para isso, né, é a construção que importa mais, mas vão ter momentos que a gente vai ter que passar por algumas coisas para olhar a vida de outra maneira. E para mim, acho que um grande ponto que eu falei, cara, agora eu preciso mudar de vez, foi em 2019, eu sempre fui um cara que eu vivi uma vida dupla, vamos dizer assim. Então eu tinha muito claro quais eram os valores que eu tinha. Aí eu tinha épocas assim que eu, por falta de maturidade, por idade mesmo, eu acabava assim. Então eu estava super bem, era um cara disciplinado, estudava, fazia tudo, estava de acordo com meus valores durante um tempo. Aí eu dava uma desandada e passava 2, 3 meses saindo, bebendo, não sei o quê. E, assim, nada muito radical, assim. Era saindo, bebendo, né, estando com mulheres e tudo mais. E blá, blá, blá. Aí depois eu ficava com peso na consciência e voltava pro limite do limite do limite. Aí ficava na minha de novo. Disciplina, treino, trabalho, não sei o quê. Aí depois eu desandava um pouquinho. Então eu sempre tinha essa dualidade, eu sempre me cobrava muito com relação a isso. Quando chegou 2019, eu já estava fora do exército, trabalhava na Meta, ganhava bem pra caramba, tava jovem, pô, solteiro, não sei o que. Eu falei, cara, deixa eu fazer o seguinte. Falei, vou aproveitar esse ano, cara. Sem ficar apegado ficar moralmente puto e tal. Assim, óbvio que eu falei, não vou, né? Nunca fiz nada que eu me arrependesse ali, né? Não vou começar a usar droga pra caramba, não vou... sei lá, meus limites sempre existiram, mas eu falei, cara, vou sair, vou aproveitar a vida, como a galera diz, né, vou aproveitar, e aproveitei, viajei, mais de 20 vezes, fui para fora do país 3 vezes, fui para tudo quanto é canto no Brasil, fui para Fernando de Noronha, viajei no Ano Novo, aproveitei pra caramba, bebia 4, 5 dias por semana, aproveitei o que a galera chama de aproveitar, né, vivi pra caramba, chegou em 2020, eu tava burro, cansado, mais duro, mais duro, gastei dinheiro pra caramba, então a bebida, o sono deixam você, cara, meio letárgico pra vida, foi tudo muito complicado, assim, e aí veio a pandemia em 2020, eu morava bem na época, morava numa cobertura, então não precisava sair, não precisava fazer nada, eu falei, cara, por que eu fiz todas essas coisas se eu nem curto tanto fazer isso, se pra mim a vida é muito melhor assim? E a partir dali eu falei, cara, acho que aproveitei, vi esse lado da vida, infelizmente tem pessoas que precisam passar por isso para acordar, né? Eu fui um deles, tem gente que é mais inteligente, não precisa nem passar por isso para saber, e aí eu falei, a partir de agora, cara, eu vou construir outro caminho, então desde 2020 eu venho construindo um outro caminho aí, que é um caminho mais sóbrio, mais direto, mais focado nos meus valores, em todos os âmbitos da vida. Então, desde a parte disciplinar, que trata corpo, mente, espírito, né? Então, tenho minha religião ali, sigo ela da maneira que eu posso, da melhor maneira possível, tento sempre evoluir. Na parte física, eu também estou sempre me desenvolvendo, tentando melhorar também meu sono, minha alimentação, tudo mais. Na parte intelectual, estou sempre lendo livros, estou sempre fazendo minhas coisas e eu faço um 90-10. 90% do meu tempo eu estou focado no meu desenvolvimento na minha vida e 10% eu ainda uso para aproveitar alguma coisa, fazer alguma coisa assim, mas sair, ir para festa, ir para fazer alguma coisa, isso não é uma coisa que me pertence mais, assim. E dessa sua vida antiga, tem 2 pontos que eu quero trocar, mas vou começar fazendo uma conexão aqui da sua vida antiga, enquanto você bebia, usava droga, fumava, sei lá qual era o seu caminho, com esses 10% hoje que você não é o Gabriel Barreto, que quem te acompanha na internet conhece bem, um cara que está sempre no esporte, sempre empreendendo, sempre em cursos, fazendo mais negócios. Existe algum resquício, existe algum... você toma um vinho, tem alguma coisa que você faz aí no quesito equilíbrio? E aí, por que da minha pergunta? Eu
a minha vida é uma vida muito parecida com a sua. E aí eu não tô falando dos episódios, do seu trabalho, etc., mas de altos e baixos. Eu era um cara que ou eu tava extremamente radical na academia, fazendo 15 tipos de lutas, ou eu tava indo pra rolê, 2 dias virado, MD atrás de MD, drink, maconha, não falando especificamente das drogas, mas trazendo cenários de... Eu não tinha um balanço, eu não conseguia sair e tomar um copo de vinho com uma gata, eu tinha que ir pras cabeças. Hoje você tem essa válvula de escape, esse equilíbrio, ou... É muito doido, porque em 2019 mesmo eu saía 5 vezes por semana, mas eu treinava jiu-jitsu 6 vezes por semana. Maneiro. E às vezes eu ia virado, ia não sei o que. Cara, eu sinceramente não sei como é que eu aguentava. Acho que a juventude também ajuda bastante. Mas falando de hoje, assim, cara, não é que eu não bebo. Então, se eu sentir que eu tô numa situação mais extraordinária, se eu tô em boas companhias e se eu acho que um vinhozinho cabe ali pro momento, eu tomo um vinho. Gosto também de whisky. Cerveja foi uma coisa que eu cortei porque eu gostava de cerveja, mas eu também cortei glúten por outros motivos, né? Foi uma coisa que me fez bem cortar o glúten, então a cerveja não me cai bem realmente. Eu saí, fui para um aniversário esses tempos, no final de semana, mas eu acho que fazia uns 2 anos que eu não ia para uma... Tipo, passar da meia-noite, assim, em algum lugar. Não lembro disso ter acontecido, faz bastante tempo. Beber mesmo, agora em março que eu fui para essa festa, foi a primeira vez que eu bebi no ano. Então, assim, eu não me furto da ideia de... Eu acho que, assim, eu aprendi a me controlar. Exemplo, falando um assunto que você fala, né? Eu fumei cigarro dos meus 13, 14 anos até meus 27. Foram mais ou menos aí 13 anos fumando. E eu parei em 2020 também, porque quando eu morava na cobertura, eu comecei a fumar demais, eu fumava meio que tipo final de semana, fumava bebendo. Eu falei, cara, isso aqui tá me consumindo, vou parar. Parei, fiquei de 2020 até 2023, até final de 2023 sem fumar. E aí eu fui lutar o Mundial de Jiu-Jitsu. Maneiro, hein? E lutei o Mundial tal, infelizmente eu não ganhei, mas aí tinha um pessoal lá, o pessoal tava fumando tal, eu falei, cara, faz um tabaco pra mim aí, por favor. E aí fumei um tabaco, depois que já tinha lutado o campeonato, uma preparação insana. Falei, cara, muito legal. E aí eu comecei a adotar o hábito de todo depois de um campeonato que eu lutava, eu fazia um tabaco e fumava. E aí foi muito legal. Aí teve uma época que eu comecei a fumar uma vez ou outra. O meu irmão, ele é um cara que fuma bastante, então quando eu vou pro meu irmão mais velho e eu quero sentar para trocar uma ideia com ele, eu fumo um tabaco com ele. E o que eu aprendi com tudo isso é que é o seguinte, cara, eu acho que quando a gente consegue dividir bem, então nessa ideia de 90-10, 80-20, assim, se você consegue a maior parte da tua vida ser focado em você e tudo mais, você tem um espaço para fazer outras coisas. O que eu faço, né? Eventualmente, cara, deve ser, sei lá, se colocar uma vez por mês deve ser muito, eu bebo um pouquinho, que nem eu falei, né? Se eu tiver com vontade de fumar um tabaco um dia, eu fumo também. A única coisa que eu não faço é não deixo nenhum vício me controlar. E isso eu falo até do café. Se eu vejo que eu tô bebendo muito café, eu falo, cara, eu vou fazer para ficar 10 dias sem tomar aí, depois eu volto a tomar de novo. Então eu procuro sempre não deixar nada me consumir. Drogas eu não utilizo, nunca fui fã, fumei maconha até meus 17, depois não fumei mais. Experimentei outras drogas também, mas não uso nada disso. Então assim, o meu equilíbrio, na verdade, esses outros, é mais, poder dar uma caminhada na praia ali, 20 minutinhos, eu poder fazer dar aquela minha pedalada, fazer alguma coisa de diferente assim, um dia dormir até mais tarde. Mas eu sou um cara que eu consumo muito pouco coisa, assim, então até entretenimento, assim, pra eu parar pra assistir um jogo, pra ver uma luta, pra assistir um filme é muito raro. Maneiro isso. Cara, muito legal, Gabriel. E aí, acho que foi bom eu ter te feito essa pergunta antes, pelo seguinte motivo. Eu enxergo em você, e até no seu discurso agora, em como você conta a tua história, e te conhecendo pessoalmente, que você é um cara muito intencional. Então, até as decisões que você teve na vida foram decisões intencionais. Talvez algumas você precisou pisar no buraco, mas depois que você pisou no buraco, você sabia que você não poderia pisar nesse buraco novamente, senão você ia se machucar. Esse processo seu, que você, lutador de MMA, virou militar, saiu do exército, foi pro corporativo, saiu do corporativo, tá empreendendo.
Como que surgiu essa intenção na sua cabeça? E aí, eu sei que você é intencional a ponto de olhar para um influencer e eu preciso desse público, vou mandar um óculos para ele. Eu preciso desse público, vou mandar uma banheira para ele. Acho que a gente tem uma correlação muito interessante na sua história de intencionalidade, fazer as coisas com um propósito para ter um fim, que volta até no que você falou do sucesso. Cara, você quer deixar uma marca. Pô, talvez, você me contou agora que você ganhava muito dinheiro na Meta. E eu, que sou do corporativo, sei o quanto que a Meta paga. Não sei qual que é o seu cargo, mas imagino que grande PLR, bônus, 13º gigantesco. Enfim, como que você causa essa intencionalidade na sua vida? Por que que você faz isso? Cara, é uma pergunta interessante, né? Eu acho que sim, teve muita intenção, foi o que eu disse, até algumas vezes que eu errei, obviamente que não todas, né? A gente acaba errando muito na vida, principalmente quando a gente é jovem, mas de uma maneira geral eu sempre fui realmente muito intencional no que eu queria fazer na minha vida, né? E geralmente quando eu coloco alguma coisa na cabeça também é uma coisa que eu persigo ali com quase unhas e dentes, né? Então, quando eu saí, aliás, quando eu mudei, né, depois do acontecimento com meu amigo, e eu fui lutar MMA, na verdade foi um momento. Eu gostava de luta, não sabia o que fazer da vida, acabei parando ali. Minha mãe também, ela conhecia o cara do clube lá, que era onde estava tendo a luta, e aí eu consegui, né, eu treinava lá de graça. Foi Então, oportunidade. então foi uma oportunidade. E aí era um ano que eu ficaria parado e eu fui lá. E inclusive eu trabalhava também, mas eu trabalhava, fui animador de festa, eu entreguei revistinha, então tinha uma revistinha de condomínio. A gente acordava 4 horas da manhã, entrava numa Kombi, saía entregando revistinha nos condomínios lá em Santos lá. Era bem interessante. Ganhava um galo, né, que a gente chamava na época, ganhava 50 conto. E aí terminava 1 da tarde, e os caras pagavam o almoço e a gente ia embora. Então você ia com um galo e o almoço. Então, porra, era 10, né? Mas e treinava e tudo mais. E aí, na verdade, foi meu irmão mais velho que me puxou e falou, cara, ó, você tem todas essas habilidades aqui, né? Você é um cara assim, assim, assado. Por que não, de repente, entrar no exército? E aí eu fiquei com isso na cabeça. Você tinha 17? Tinha 17. E aí que entra a parada da intenção. Porque eu entrei num curso chamado NPOR, que é o CPOR aqui de São Paulo. Perfeito. E me contaram que o cara só entraria ali se ele fosse peixe, né? Que era um cara que tem um quem indique ali. Perfeito. E aí eu falei, beleza, eu não tenho... Procurei saber se eu tinha alguém que poderia me indicar, não tinha. Eu falei, bom, se eu não tenho, eu tenho que arrumar alguém. Uhum. E aí, cara, eu comecei a pesquisar quem que eram os caras que estavam ali ou que faziam curso, não sei o quê. Orkut, e comecei... Facebook? Cara, eu nem lembro como é que foi, cara, pra ser sincero, assim, mas eu tive amigos que foram militares, então eu não lembro. Eu consegui pegar alguns nomes ali. Eu sempre conheci muita gente. E eu comecei a perseguir esses caras, cara. Tá nos lugares onde eles estavam e tal. E falava com os caras. Então, assim, cara, era um bagulho muito doido, assim. Eu já era meio assim. Aí consegui entrar. Aí quando eu entrei, eu sabia que eu só teria chance de me tornar oficial, com 100% de certeza, e nem 100%, na verdade, se eu fosse o primeiro colocado. Eu falei, cara, preciso ser o primeiro colocado a qualquer custo. Aí vivi a minha vida focada em ser o primeiro colocado. Fui o ano inteiro, não perdi nenhum momento do curso. Aí na última prova, que era uma prova que não era uma prova que dependia de mim, era um conceito dos instrutores, eles passaram o segundo lugar no meu lugar, né? E aí foi uma primeira grande lição que eu aprendi, porque eu acabei ficando até um pouco arrogante demais, né? Imagina, você ficar o ano inteiro pro curso, né? Primeiro e tal. Eles me deram essa rasteira. Eu fiquei muito puto, mas aprendi muito com isso daí. Por que eu tô falando tudo isso? Para mostrar essa questão da intencionalidade. Depois, quando eu virei oficial, eu sabia que eu não seria tenente pro resto da vida. Até quando eu escolhi para onde eu ia, que eu vim para São Paulo, eu escolhi São Paulo porque, eu queria sair de casa, e 2, eu sabia que São Paulo teria mais oportunidades depois pro resto da vida. Porque você sabia que o CPOR você ia ficar os 8 anos no máximo no ciclo e... Exatamente. Você já tinha decidido que você não ia fazer a prova e virar oficial e dar os próximos passos? Não tinha, mas eu achei que em São Paulo ali eu ainda teria muita oportunidade para muita coisa. Eu queria ainda ser oficial e já estava um pouco balançada essa ideia na minha cabeça, mas eu ainda não tinha claro ainda o que ia ser. Perfeito. Moral da história, quando eu cheguei em São Paulo, um mundo, e eu falei, cara, o que eu vou fazer na minha vida depois daqui?
Não sabia o que eu queria fazer de faculdade, não sabia nada, e aí eu fiz um esqueleto do que eu queria para minha vida. Desenhei algumas coisas, coloquei algumas coisas e coloquei que até os 35 anos eu deveria estar empreendendo. Perfeito. E aí, no final das contas, eu fundei a minha empresa com 30. Legal. Então, acho que ficou bem dentro do planejamento. Eu larguei tudo para ficar na empresa mesmo com 31. Então, você tinha 20 e quantos nessa decisão? Eu tinha 20 e 21. 20 e 21. Então, você ainda não tinha chego no CLT. E você já Não, tinha tomado a decisão de já. empreender. Legal. Eu já tinha desenhado um esqueleto. Eu sempre falei assim, cara, eu sei que eu não controlo minha vida de maneira geral, mas eu preciso ter um esqueleto. O resto, eu vou deixando a vida me levar um pouco ali e vou tomando decisões de acordo com o que vai acontecendo. Tanto que dentro desse esqueleto, o meu plano era sair do exército e fazer um intercâmbio. Legal. Ir para a Austrália, eu tinha muitos amigos na Austrália e tal. E acabou que nesse meio tempo apareceu a oportunidade de trabalhar na Meta. Baita oportunidade. Era uma baita oportunidade, não tinha como perder. Não uma tinha das como maiores, perder, talvez seja uma das melhores empresas do mundo para se trabalhar. Deve ter 2 ou 3 na frente, ou nem isso, talvez ela seja melhor. E aí realmente foi uma época muito boa. Então eu fui para a Meta. Quando eu cheguei na Meta, que eu vi que eu comecei a crescer muito rápido no mundo corporativo, então eu entrei na Meta, eu tinha 24. Com 25, 26 eu já era gerente. Rápido mesmo, 2 anos. Viajando o mundo, fui para Europa, fui para América do Sul aqui, América do Norte, fui apresentar projeto em São Francisco, conheci o escritório da Meta. Você tinha time? Tinha um time gigante. Legal. E você fazia o quê mesmo? Eu esquecia. Trabalhava na parte de gestão de segurança corporativa, gestão de crises, investigações, segurança executiva. E esse tipo de trabalho que você fazia era um trabalho interno, não é o trabalho que o desenvolvedor tem para o aplicativo não ser invadido. Não, era a missão dessa função era proteger patrimônio, pessoas e reputação. Então, assim, não era também um segurança que fica lá. Basicamente, você cria estratégias, protocolos e procedimentos de segurança para que as coisas andem bem dentro da estrutura da empresa. Muito entendeu? legal. E aí você lida com as crises também. Então, teve, por exemplo, um acampamento do MBL uma vez na frente do escritório. Foi uma crise. Tivemos crise dos caminhoneiros, depois Covid. Então, todas essas crises ali a gente atuava diretamente. Então, muito jovem ali eu peguei. E aí, mas qual que foi? Quando eu entrei no mundo corporativo, eu falei, tá, eu estou numa das melhores empresas do mundo, eu tenho uma grande oportunidade, o que eu faço agora? Então, eu criei uma metodologia que depois eu comecei a ensinar para mentorados, porque eu mentorei muitos militares que saíram do militarismo para vir para o mundo corporativo. Eu comecei até um movimento. Eu comecei a mapear quem eram os principais gestores que trabalhavam na minha área, em que empresas eles estavam, o que eles estudaram, quanto tempo eles demoraram para chegar até XY cargos. Montei uma matriz ali, isso tudo assim, matriz, eu tô falando assim, um papel e um monte de rabisco ali. Encontrou processos. E aí eu falei, tá, a galera estudou mais ou menos essa faculdade, fez mais ou menos esse MBA, passou mais ou menos por tal empresas, tinha mais ou menos tais idiomas no currículo, tudo mais. Aí eu falei, tá, isso aqui é o 80-20. Eu falei, se eu fizer isso aqui, eu acho que se eu fizesse 20%, eu tenho 80% dos resultados. E aí cresci muito rápido na carreira. Eu trabalhei na Meta, trabalhei no WeWork, fui parar no Nubank. Só que aí, cara, não tava mais fazendo sentido essa vida de ter que trabalhar com pessoas que não tinham os mesmos valores, muitas vezes, a pressão ali de você ter um chefe, às vezes você tá fazendo um trabalho, às vezes o cara não concorda, um monte de coisa. E aí eu falei, cara, deixa eu largar tudo aqui, eu vou pegar a minha empresa e vou tocar. E aí, antes de você contar da sua empresa, que eu acho que é uma parte que me interessa muito, nesse meio do caminho, cara, você me contou que você tinha construído um esqueleto que até os 35 você estaria empreendendo. Muitas pessoas hoje no Brasil, elas não vão pro CLT porque algum guruzinho fala, isso daí não presta, você não vai ganhar dinheiro, não faz uma faculdade. E você pegou uma boa oportunidade, assumiu essa oportunidade, cresceu, entendeu como você poderia crescer e seguiu os seus valores quando começou a bater de frente com essas coisas que você trocou para empreender. O que você acha que é o ponto que fez isso acontecer, Gabriel? Como que você se permitiu fazer com que a vida te levasse para o CLT?
Cara, eu acho que a primeira coisa é entender que a vida não é linear, né? E empreender não é necessariamente para todo mundo. Então a gente fala, fulano não fez faculdade ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas porra, sei lá, o Mark Zuckerberg, ele não terminou a faculdade, mas ele entrou em Harvard, entendeu? Tipo, Perfeitamente. tem essas pegadas todas aí, então acho que assim, no Brasil principalmente, você fazer uma faculdade federal, uma faculdade estadual, obviamente que tem toda a questão ideológica, que é um lixo e tudo mais, mas se você conseguir passar num bom curso, tipo engenharia, medicina, qualquer outra coisa nessas públicas, cara, você vai ser muito bem sucedido. Eu não conheço ninguém que fez engenharia numa USP, numa UFSCar, que não seja bem sucedido. Vai Perfeito. aprender habilidades ali, vai ganhar um conhecimento muito bom. Você ser executivo da CLT trabalhando em multinacional não é de forma alguma uma coisa ruim. Perfeito. O que é ruim é você ser, pô, um auxiliar administrativo que bate ponto. Cara, é foda, entendeu? Mas o problema é que a galera também não quer passar pelo processo. E eles olham muito pra. Eu acho que as redes sociais amplificaram muito uma angústia nas pessoas em querer ser bom rápido. E a gente tem que lembrar que a gente não começa bom em nada. Então a gente é ruim antes de alguma coisa acontecer. Entendeu? E aí, quando você não quer passar pelo processo de ser ruim, principalmente porque a gente se compara muito nas redes sociais, porque você não quer parecer burro, porque você não quer parecer limitado, porque todo mundo parece muito incrível nas redes sociais, Só a parte boa, né, na internet. aí você começa a não fazer nada. E aí o que acontece o cara acha que ele pode explodir na rede social, que pode acontecer alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele não tem background nenhum. Hoje em dia, muitos desses influenciadores que tem aí no Instagram, não sei o quê, se o Instagram e o TikTok acaba hoje, o pessoal morre de fome, entendeu? Se não tiver morrendo já alguns. Exatamente. Quando as coisas vão mudando, o cara não consegue acompanhar. Então, cara, eu sou muito a favor de construir, principalmente no começo, na juventude, construir o seu caminho como deve ser, entendeu? Procurar um emprego, desenvolver habilidades. No meu canal do YouTube eu falo muito para jovens, e quando você vai olhar essa faixa dos 20 aos 30, é uma faixa de idade que o cara tem que explorar. Então ele tem Perfeito. que aprender um monte de coisa nova, ele tem que viajar, ele tem que ver gente diferente, ele tem que, pô, sei lá, é a hora de aprender idioma, é a hora de aprender hard skills, é a época de aprender soft skills, é a época de se colocar cara a tapa. Meu irmão, se você tem 20 anos baixo, todo mundo vai aceitar você ser ruim ou você ser um idiota às vezes, entendeu? Quando você chega nos 30, não tem mais espaço para você, né, ser um retardado, entendeu? Ou ser, né, começar tudo de novo e tudo mais. Aos 30 toma muito mais difícil. Então o jovem ele conta com muita boa vontade dos outros. E é esse momento que você tem que explorar, velho. Trabalhar uma porrada de coisa diferente, ver o que você gosta, conhecer gente diferente, testar a vida, entendeu? Então, apesar de eu ter feito algumas besteiras na minha vida e coisas que eu não acredito que são boas, eu não sei se eu me arrependo porque eu aprendi muito. Hoje eu tenho uma visão muito ampla sobre a vida. Eu já fiz muita coisa, eu já vi muita coisa, eu tenho muita vivência. A gente fala, pô, tu tem 32 anos, mas cara, parece que tu viveu 80 vidas, pô. Cara, já, pô, lutou MMA, já foi do militar, já foi, porra, já empreendeu, já não sei o que e tudo mais, porque eu testei muito a vida, eu tentei muita coisa, entendeu? Você se permitiu, né? E aí eu acho muito legal esses pontos que você trouxe. Primeiro que você começou com uma frase que meu avô me falou muitas vezes durante minha vida, que é o seguinte: você não precisa ser bom para começar algo, você precisa começar algo para ser bom. Perfeito. O que você falou foi um pouco do que eu fiz na minha vida. Fiz Rinodê, fiz uma porrada de empresas de multinível. A galera me olha vendendo, as pessoas que me conhecem um pouco mais próximo me falam, porra, você vende muito bem. Mas acho que acham que eu vim de 2, 3 empresas. Pô, eu tentei vender perfume, eu tentei vender curso, eu tentei vender tanto quanto o máximo de coisas possíveis, na verdade. Para uma hora eu falar, acho que eu criei um processo, acho que assim funciona melhor. Não lendo um livro e tentando aplicar de uma maneira ou de outra. Mas, cara, muito interessante esse ponto. E agora vamos chegar na parte que eu tô mais interessado aqui, que você me conta. Da Apex, como que surgiu essa ideia do nome? Por que o óculos é amarelo? Boné? O que é essa marca, Gabriel?
Por que você quis empreender com isso? Foi o primeiro empreendimento? Quebrou alguma coisa antes? Tá, eu acho que empreendendo assim, eu tentei algumas coisas no digital. Eu acredito que fui muito bem sucedido no projeto Vida Paisana que eu tinha, que eu ajudava militares no processo de transição de carreira, mas não foi um business com intuito financeiro. Eu acredito que fui bem sucedido, porque eu mentorei alguns militares e pessoas tão bem hoje no mundo corporativo. Que foi essa mentoria que você falou agora. Porque eu ajudei eles ali. Mas a Apex acabou sendo meu primeiro business, necessariamente. Apex, né, o nome, vem de cume, o topo, o ponto mais alto. Então, até quando você fala da cadeia alimentar em inglês, né, tem o Apex Predator. Então, é o topo da cadeia alimentar, o principal predador, né? E aí a gente trouxe isso numa pegada de tipo Apex alta performance, que é uma coisa que se conversa muito, né? O tipo, quem tá no topo. E para trazer a banheira de gelo. Então a banheira de gelo é uma pegada tipo que a gente entendia de alta performance, a gente vê até com aquele slogan, o início de uma vida de alta performance, que a gente acreditava que o gelo poderia mudar a pessoa ali, então a questão de mudança de mentalidade, de mudança de vida e tal. E vendemos muito bem a banheira, a empresa cresceu bastante. No começo, a gente ganhou um mercado, o nome é muito bom, o logo é muito bom. Agora, onde vocês tiraram isso daí? Inteligência artificial, irmão. Foi feito ali tudo na broca ali e vamos fazendo. E aí... E, cara, as coisas foram indo muito bem. Aí, num determinado momento, a empresa começou a patinar, subir e descer. Vieram muitos concorrentes da banheira, o pessoal viu que estava sendo um business bom ali, naquele momento estava um hype. E a gente falou, tá, o que outros produtos a gente vai trazer? Então a Apex, ela também é uma espécie de personificação, talvez, de uma inquietação que eu e meus sócios tínhamos, que era, cara, como é que a gente melhora a nossa vida em pequenos pontos? Então durante todo aquele meu processo de 2020, eu comecei a melhorar. Parei de beber, não parei totalmente, né, mas diminuí o álcool, quase 100%. Aí comecei a dormir melhor, comecei a treinar mais, comecei a me alimentar melhor. Então são pequenas coisas que você vai mudando, né? A ideia de empilhamento de hábitos. Perfeito. E a gente falou, cara, como é que a gente transmite isso para essa marca, né? A ideia do biohacking, uma coisa pouco falada no Brasil. Pouco. Ainda. E a gente falou, cara, vamos começar a ser pioneiro nisso. E aí eu já acompanhava o Andrew Huberman, e o Huberman lançou uma linha de óculos bloqueadores de luz azul nos Estados Unidos com a Roca, que é uma empresa de óculos. A gente falou, cara, vamos trazer. Daí a gente trouxe esse modelo primeiro, esse daqui vai ser um lançamento, que vai sair em breve, que é o mesmo modelo, só que transparente, e ainda mais 2, e o óculos foi um sucesso também, porque hoje é um problema gigante da sociedade, né? Por que o óculos foi tão bem sucedido? Porque hoje nós somos expostos quase o dia inteiro a luzes artificiais. Celular, computador, luzes de LED, luzes claras, consultórios, essas coisas todas. Essas luzes nos afetam diretamente, porque nosso olho recebe essa luz, manda uma mensagem para o nosso cérebro de que não está no horário de dormir, a gente não produz os hormônios necessários, principalmente a melatonina. Se você não produz melatonina, você demora mais para dormir, então você tem uma pior indução ao sono e uma pior qualidade do sono. Por isso que tem tanta gente viciada em melatonina hoje em dia. E aí o óculos tem sido um sucesso, hoje é o nosso carro-chefe, tudo mais, e a gente falou, cara, para onde vamos daqui? E a gente começou a criar uma linha do sono não natural, não linear. Então a gente trouxe a Mouth Tape, a Cloud Tape, né? Que é a primeira Mouth Tape do Brasil, a primeira fita de boca, para trabalhar a respiração durante o sono, principalmente, mas também durante treino, para você melhorar a sua respiração nasal mecânica, e assim ter uma melhor qualidade do sono. Aí depois trouxemos o Airflux, que é um produto já conhecido, mas que ia auxiliar nisso tudo também. Aí vamos trazer agora a máscara de olho, e assim por diante, aí vai longe. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que os jogadores estão todos usando esse óculos amarelo? Exatamente. Começou lá fora também, principalmente na Europa, mas os jogadores começaram a entender que, principalmente com jogadores como Cristiano Ronaldo e Haaland, que o cara precisa fazer um pouco a mais. Tem jogadores que são muito fora da curva, que vão conseguir viver uma vida dupla,
Mas a maioria dos jogadores vão entender que o futebol está se profissionalizando muito. E aí, quando o esporte se profissionaliza, você precisa melhorar em pequenas áreas. É a ideia do hábitos atômicos, né? Então, o cara precisa melhorar um pouco mais a recuperação dele. Para melhorar a recuperação, ele precisa ter um sono melhor, precisa ter um monte de coisa. E os jogadores começaram a ver que as luzes artificiais eram um dos grandes problemas. E tem muito jogador, como tem muitas pessoas com problema de sono. Imagina dentro do estádio também aquelas luzes fortes que tem e tal. Então, começou aqui no Brasil com o Gustavo Gomes utilizando o nosso óculos, depois quase que o elenco inteiro do Palmeiras hoje utiliza. Nós temos parcerias com jogadores do Corinthians como Mateuzinho, Garro, jogadores do Internacional, Grêmio, Fluminense, o próprio Thiago Silva. Então, virou uma febre entre os jogadores e eu acho que quase o Campeonato Brasileiro inteiro hoje usa. Muito maneiro isso. E, cara, agora, de amigo para amigo, esse óculos aqui não é uma falcatrua? Não tem alguma coisa, não é um... Você é um excelente vendedor, você não conseguiu construir uma imagem tão forte que você fez com que as pessoas gostassem de usar, porque você fica mais bonito, de fato. É uma coisa estilosa. Cara, a construção em cima dele é esse diferencial da lente amarela, de ter um estilo, tudo mais. Mas se ele não trouxesse o que a gente vende, já teria acabado o hype, entendeu? E a verdade é que a gente recebe muito depoimento de pessoas. É que o amarelo é um óculos mais de dia a dia, é um óculos para você usar ali dirigindo. Eu uso muito dirigindo ou mexendo no computador para quem usa muito tempo. Mas o vermelho, cara, é um óculos que você coloca à noite e você já começa a ficar com sono. Principalmente quem começa a usar do nada. Porque a pessoa está tão estimulada por luzes sempre, que a primeira vez que ela corta esse estímulo, cara, já dá aquela diminuída de frequência. Então, assim, o pessoal pode falar, isso é placebo, não sei o quê, só que você entra no meu site lá, eu tenho 500 depoimentos. Cara, faça a sua escolha, entendeu? É óbvio que a pergunta foi para provocar. Porra, funciona muito o óculos. Eu gosto muito dele. E aí, seguindo na polêmica, e a banheira de gelo, cara? Pra mim, a banheira de gelo é muito funcional, eu gosto muito. Tem uma da Apex. Mas eu vejo muita gente falando que o gelo não presta, o gelo não funciona, etc. Você que é o Wim Hof do Brasil. Bom, quem dera. Como que você traz isso pra gente? Cara, o que eu posso dizer, né? A pessoa tem uma inflamação, tem um problema, machuca o joelho, machuca o cotovelo, a primeira coisa que o cara faz é colocar gelo, né? E aí, assim, eu já vi fisiologistas, eu já vi fisioterapeutas, eu já vi muita gente falando mal do gelo e trazendo milhares de estudos científicos, mas, cara, a minha visão sobre estudo científico é muito clara. Se você pegar sobre o gelo mesmo, sobre diversos outros assuntos, você vai ter muitas evidências científicas para um lado, algumas evidências científicas para o outro e tudo mais, mas e a nossa percepção real? Então, acho que o que essa galera cientificista está perdendo é a capacidade de explorar a individualidade biológica, então as pessoas de maneira geral, e a capacidade de fazer testes clínicos, ver a realidade empírica. Porque, por exemplo, eu tenho um amigo que é lutador de MMA, ele tinha um problema na lombar, e ele tinha que fazer 40 minutos de alongamento para sair da cama. E aí ele começou a fazer imersão no gelo. 5 minutos. E aí ele até comprou um freezer, então assim, não tô nem falando da minha marca, ele comprou um freezer, ele faz todo dia o freezer, e essa lesão curou. Aí você vai falar para ele, não tem estudo científico, não sei, o cara que se foda o estudo científico, Exato. meu irmão. O que importa é que ele tinha um problema na coluna e hoje ele não tem. Entendeu? Concordo. Então assim, meu amigo, se você é cientificista, se você, mas o estudo científico não sei o quê, cara, se tem gente se recuperando usando isso daí, acabou, meu amigo, foda-se, o papel que rasgue o papel, entendeu? Eu não quero saber, eu quero saber, essa coisa faz bem para mim? Se eu quero ver alguma coisa e eu não consigo ter uma conclusão nos estudos científicos, ou até tem, mas eu quero testar, eu vou lá, testo no meu corpo e vejo para mim se aquilo é bom ou não, enfim. Perfeito. A medicina, ela só conversa em duas coisas no mundo inteiro: sono e exercício físico. O resto, eu fui tratado de uma otite que eu tinha, até, sei lá, meus 11 anos, vazava pus na minha orelha. Os médicos queriam operar minha cabeça de ponta a ponta, ainda bem que eu tenho um pai maluco. Meu pai falou, não, vou estudar alguma coisa. Aí encontrou homeopatia, comecei a tomar um remédio que é... Que não funciona, né? Que não funciona. Fui tratado. Cara, e a Monf Tape? Ela não sufoca? Cara, não sufoca, eu tenho até ela aí, mas ela é feita de uma espécie de tecido, né?
Então esse tecido, e a gente vai trazer até uma com um buraquinho também, para Ser mais ainda. para acabar com essa galera que tem medo. A gente vai trazer os dois. Quem usa, como eu, por exemplo, né, diariamente, eu não fico sem. Então, como eu uso diariamente, para mim, eu não quero ter uma com buraco. Mas para quem quer uma adaptação, para quem quer, né, olhar diferente ali, vai ter uma com buraquinho e tudo mais. Mas, de qualquer forma, que a gente tem que fecha tudo, ela também não tem problema nenhum. Ela é respirável, então ela é feita de um tecido que, por exemplo, se você precisar soltar o ar, é possível você soltar o ar, não tem problema. Até o seu vídeo do isqueiro, né? É só pro isqueiro, só pro fósforo e tudo mais. Então assim, é um produto muito confiável. O que não dá é para você, sei lá, pô, o cara chega bêbado em casa e vai colocar mouth tape, tá ligado? O cara tem um problema assim, aí você corre um risco, mas não por conta do produto, porque você tá usando o produto de uma forma indevida. Perfeito. Como qualquer coisa na vida, né? Então, né, você vai dormir com uma faca do lado ali, não é o caso, né, mano? Você pode virar e... Bater nela, com certeza. Exatamente. Então, é sabendo utilizar, ela é bem tranquila e ela tem um resultado bem expressivo. Como eu disse, eu mesmo durmo todo dia com ela e hoje em dia, se eu viajo e esqueço, eu já sinto falta. Como que a Mouth Tape funciona? Mouth tape. Mouth tape é uma fita de boca, né? Dá pra pegar ali? Com certeza. Vou pegar ali. Então, segurem aí. A gente corta isso aí. Mas a mouth tape é uma fita de boca, né? Basicamente é isso aqui. E aí eu tenho um meio aqui, ó. E eu consigo encaixar ela e como vocês podem ver, ó, ela é feita de uma espécie de tecido. Então, consigo assoprar e tudo mais. Ela vai na boca mesmo aqui, tá? Então ela tapa. Qual que é a dinâmica dela hoje em dia? A gente vive hoje numa sociedade que tem como padrão a respiração bucal, então somos respiradores crônicos bucais. Quando você respira pela boca, você aumenta a quantidade de respirações por minuto, e quando você aumenta a quantidade de respirações por minuto, principalmente respirando pela boca, você começa a ter garganta seca. Primeiro que a boca não é feita para respirar, a boca é feita para comer. Quando você respira pela boca, que você está numa situação de desgaste físico, para soltar gás carbônico. Então, se você respira pela boca, você filtra de maneira errada o ar, você umedece de maneira errada, né? Esse ar vem numa temperatura errada, e o nariz é feito para tudo isso. Então, e se você respira mais vezes pela boca, você tende a hiperventilar. A hiperventilação ativa o seu sistema simpático, que de simpático não tem nada, né? A brincadeira que o pessoal faz. E aí, se você está num sistema simpático, quer dizer que você está num estado de luta ou fuga. Teu estresse aumenta, que vai lá durante o dia é horrível e durante a noite vai piorar o seu sono. Então, basicamente, essa fita vai te ajudar a respirar pelo nariz e voltar a padronizar a sua respiração de fábrica, que é a respiração nasal. Então, se você respira a vida inteira pela boca, não é do nada fazendo só exercício, e exercícios são importantes de respiração, mas não é do nada que isso vai acontecer. A fita permite que você fique ali 8 horas do teu dia, que é 1/3 do teu dia, pelo menos, respirando exclusivamente pelo nariz. Muito legal mesmo. Esse produto é incrível. Gabriel, o que as pessoas devem esperar da Apex nos próximos meses, nos próximos anos? O que a Apex está se tornando? Cara, a Apex está se tornando, eu acho que já é, mas principalmente a primeira e maior empresa de biohacking do Brasil. Conceito super novo, né? No Brasil não é tão explorado. A Apex é uma empresa que vai fazer muito barulho no mundo do wellness, principalmente com essas inovações. E o que vocês podem esperar é uma empresa que não só vai estar ajudando e facilitando a vida de atletas, como também ajudando na saúde e no bem-estar dos brasileiros no geral. Então, a gente quer melhorar a qualidade de vida dos brasileiros através da melhoria do sono, através da melhoria da recuperação, através desse empilhamento de pequenos hábitos aí que vão levar as pessoas a serem um pouquinho melhor. Muito, muito legal, cara.
Estamos quase chegando no final. Tenho mais 2 perguntas para você. Vamos lá. Eu quero casar agora essa história que você me contou com quem são seus mentores. Eu vi você falando bastante da tua mãe, eu vi você falando bastante do teu irmão mais velho. Eu imagino que você acredita em mentores, porque você foi um cara que serviu o exército, deve ter uma questão de hierarquia muito forte contigo. São essas pessoas? Não são? Tem outras pessoas? Cara, a minha mãe foi uma pessoa fantástica, então me deu educação, a maior parte dos valores que eu tenho. Então ela é um exemplo para mim, mas eu não diria uma mentora, né? Minha mãe. Perfeito. Mas meu irmão mais velho com certeza foi um mentor de vida para mim, na parte de filosofia, educação, na parte de ser humano mesmo, de ser um bom ser humano. Então meu irmão mais velho com certeza foi um cara que talvez um dos maiores responsáveis por quem eu sou hoje, porque ele também me apresentou professores e pessoas que me levaram a um outro nível em algum aspecto da minha vida. E para várias áreas eu tenho pessoas com quem eu me comunico e faço mentorias de alguma maneira, né? Mas o que eu gosto é que, assim, cara, eu conheço muitas pessoas, eu consigo criar boas conexões, então eu coloco talvez muito mais a vida como minha mentora de maneira geral, no sentido de que eu tô sempre aprendendo com alguém. Então eu sento com qualquer pessoa, eu sei que aquela pessoa tem alguma área da vida que ela pode me ensinar alguma coisa, entendeu? Então quando você é um eterno aprendiz, quando você está sempre disposto a aprender, você está sempre aprendendo, né? Então você está sempre sendo mentorado. Muito legal. Isso você basicamente quase desvendou a próxima, que é o seguinte: você enxerga alguma diferença no mentor e fazer uma conexão, fazer um network? Porque hoje desculpa te interromper, você quase foi falar, eu tinha mentores. Acho que com o crescer na vida, acessar níveis mais desafiadores, eu comecei a enxergar que todas as pessoas têm seus defeitos. E se eu for olhar para o Gabriel como um mentor e não para alguém que pode me ajudar em uma espécie específica da minha vida, uma área específica da minha vida, talvez eu me frustre. Porque o mentor é um cara que eu coloco ali num altar, num pedestal. Fora a vida e Deus, tem os meus pais. Que aí eu considero meus pais, não mentores. Como que você enxerga essa diferença, essa correlação? E aí, o porquê especificamente para você essa pergunta? Porque talvez a pessoa que eu conheço que mais sabe fazer boas conexões é você. Como que você enxerga isso? Cara, é uma boa pergunta. Eu acho que existe uma diferenciação entre você fazer um networking, conhecer, se conectar com pessoas e efetivamente ter um mentor. Eu acho que o mentor, quando a gente olha assim, o mentor essa pessoa está em alguma área da vida num patamar que eu quero chegar e eu quero colocar essa pessoa como um mentor de forma propriamente dita. Proposital. Pode ser pagando para ela, ou pode ser realmente mostrando um interesse tão genuíno e tão grande que a pessoa vai te colocar naquela posição. Acho que a questão das conexões entram de alguma forma como uma espécie assim, pô, eu tenho um mentor da vida, né? E aí então eu posso aprender com todas essas pessoas que eu conheço. Mas eu acho que a tua pergunta tá mais assim, né, cara, colocar essa pessoa num pedestal, alguma coisa. Cara, eu não consigo. Eu vou ser sincero, assim, que quando eu olho pros caras mais fodas, assim, eu já conheci muita gente foda, e não é que eu tô me colocando não é uma síndrome de Dunning-Kruger ou qualquer outra coisa assim, eu não tô me colocando numa posição, nossa, eu sou um cara foda. Mas eu não vejo grande superioridade, assim. Eu vejo uma pessoa que às vezes gastou um tempo estudando um determinado assunto, teve muita experiência em uma outra determinada coisa, e muitas vezes teve alguma sorte ou alguma oportunidade que gerou aquilo ali. Perfeito. Então eu acho que todo mundo tem uma oportunidade de ser bom em alguma coisa se dedicar. Então, assim, colocar uma pessoa num pedestal, eu já não coloco ninguém, porque eu também sei que todo mundo tem os seus demônios para enfrentar, né? Todo mundo tem o seu espinho na carne, né, para combater. Mas para ser mais objetivo, acho que a questão tem uma maneira de você ser mentorado pela vida e aprender com todo mundo que você tá junto, mas tem uma maneira de você intencionalmente colocar uma pessoa temporariamente como seu mentor para alguma área determinada, entendeu? Perfeito. Concordo em gênero, número e grau.
Cara, pra gente fechar aqui, eu queria que você passasse uma mensagem pra turma que tá tentando ter sucesso, independente do que é sucesso pra essa pessoa. Que conselho você pode dar pra essa pessoa? Cara, eu acho que não buscar o sucesso. Eu acho que, tipo assim, eu entendo que muitas vezes, se a gente coloca só ser bem-sucedido de maneira geral, né? Eu quero ser bem-sucedido nessa área, qualquer outra coisa, independente do quão abstrato isso for, acho que acaba frustrando as pessoas. Você está olhando muito pro final, né? Tenham os objetivos de vocês, tracem metas, olhem para um norte, mas saibam aproveitar o caminho, saibam ver e colocar situações na vida de vocês que vocês vão conseguir viver o presente, tá? Porque a vida é mais do que qualquer outra coisa, ela é um conjunto de dias. E a vida é muito melhor e você vai conseguir chegar nos teus resultados se você viver ela de forma progressiva. Os dias tendo conexões uns com os outros, e não você vivendo um dia de cada maneira, né? Cada dia é um dia diferente. Então, se você tiver uma base do que você quer para a tua vida, mas você conseguir construir uma rotina, um sistema, um dia a dia que te leve até essas coisas, eu acho que você vai aproveitar muito mais a jornada, você vai estar muito mais presente no presente, e aí você vai perder um pouco essa ideia de que, cara, tá sempre buscando aquela coisa que talvez, cara, talvez não chegue, pode ser, entendeu? Talvez se o seu sonho seja ser o melhor jogador da NBA, talvez não seja para você estar no Brasil e tudo mais, talvez não aconteça, entendeu? Então talvez se você colocar a tua vida inteira num negócio desse, não seja tudo isso. E tem gente que coloca, que chega lá e fala, cara, e agora, né? Cheguei aqui e não vejo sentido nenhum. Então, aproveitar a jornada. E vou te perguntar mais uma com base no que você respondeu. E como lidar com a frustração, Gabriel? Se eu quero ser o cara da NBA, o 01, mas estou no Brasil, como que eu mudo a vela, assim como você mudou a vela ali? Como que eu lido tão bem? Tem um vídeo que eu gosto muito. Esse vídeo chama Perder as Ilusões sobre esta Vida. Então se a gente, e aí fala mais ou menos assim no vídeo, se a gente entende que a nossa alma é imortal e que essa vida é só um rascunho e que a gente, né, tá vivendo isso daqui para viver alguma coisa maior depois, a gente começa a entender que aquilo que atinge a gente sensorialmente não é tão importante. Porque quando a gente deixa todas essas coisas do mundo atingirem a gente diretamente, a gente perde força. Então, se você entender que a vida aqui é só passageira mesmo, você começa a entender que a vida não é tão ruim assim, né? Se acontecer alguma coisa boa, graças a Deus. Se acontecer alguma coisa ruim, graças a Deus. E aí você vai seguindo a vida, entendeu? A gente tem uma parcela de coisas que a gente pode realizar, né? Então a gente tem o livre-arbítrio para atuar, para decidir, para assumir as consequências dos nossos atos, etc. Mas muito do que acontece na vida são as circunstâncias, e as circunstâncias a gente não mexe, né? Então a vida também é um conjunto de acasos aí. Se você entender isso e ficar tranquilo com as coisas que vão te acontecer, não tem muito que te afete nesse mundo aqui. Puta que pariu, que resposta, até arrepiou, meu irmão. Gabriel, agradeço, obrigado Valeu, por ter irmão. vindo aqui, obrigado por estar me ajudando a realizar mais esse sonho. Conte comigo no mínimo para sempre. Curta, comente, compartilha e comenta aqui embaixo quem que é o próximo convidado dessa série. Valeu, galera. E aí, curtiu? Foi massa, pô. Foi da hora, né? Acho que vai rolar uns... Eu tava trocando ideia aqui, pô.